Era tarde da noite, quando o eco de um choro rompeu o silêncio frio do hospital particular mais caro da cidade. Sentado no chão, de terno amarrotado e rosto escondido nas mãos, estava Arthur Lancaster, um dos empresários mais ricos do país. Aquela imagem chocava qualquer um. O homem que comandava impérios, agora encolhido como uma criança desamparada. Seu filho, Léo, de apenas 7 anos, estava internado em estado gravíssimo e a medicina havia esgotado todas as possibilidades. Arthur, conhecido por sua frieza nos negócios, tremia como uma folha. Não era o medo da perda financeira que o dominava. Era o pavor genuíno de perder aquilo que o dinheiro nunca poderia substituir. Seu filho, sua última conexão com a esposa falecida. Naquele momento, toda a fortuna acumulada ao longo de décadas não valia nada diante do bip lento das máquinas que monitoravam o pequeno corpo de Léo. Os médicos haviam sido claros. Não há mais nada a fazer. Se acontecer, será durante a madrugada. Aquelas palavras ecoavam na mente de Arthur como uma sentença de morte. Ele havia comprado os melhores especialistas, trazido equipamentos da Alemanha, mas a vida de Léo continuava escorrendo como areia entre os dedos. E ali sozinho ele chorava, não como um milionário, mas como um pai quebrado. Na ala silenciosa do hospital, enfermeiros evitavam passar perto. Aquela dor parecia radioativa. E mesmo sem dizer uma palavra, o desespero de Arthur gritava. Naquela madrugada, ele não era dono de empresas. Era apenas um homem à beira do colapso, implorando por um milagre em um mundo onde milagres pareciam ter preço, e nem mesmo ele conseguia pagar. Horas antes daquele colapso emocional, Arthur havia recebido uma ligação que congelou seu sangue. Senhor Lancaster, é urgente. Seu filho está sendo levado para a UTI. Em poucos minutos, ele embarcou no helicóptero da empresa, sobrevoando a cidade com os olhos vidrados no chão, como se a resposta estivesse lá embaixo. Ao chegar ao hospital, encontrou o filho entubado, rodeado por aparelhos e profissionais em pânico. Léo havia sofrido uma parada respiratória súbita após uma infecção desconhecida. Os exames mostravam falência múltipla dos órgãos, e o quadro clínico era tão instável que nenhum médico ousava fazer previsões. Era como se algo invisível e implacável tivesse tomado conta do menino. Arthur tentou entender. Pediu relatórios, exames, consultou especialistas internacionais por videoconferência. Mas todas as respostas levavam ao mesmo lugar. A ciência não sabia o que estava enfrentando. Não era um vírus, nem uma bactéria conhecida, parecia algo além. E esse além era o que mais assustava um homem que sempre confiou apenas na lógica. A cada minuto, a pele de Léo ficava mais pálida, seus batimentos mais lentos, sua presença mais distante. Arthur começou a perceber o que os médicos não diziam em voz alta. Seu filho estava morrendo e ninguém sabia por quê. Em sua vida, Arthur havia enfrentado e vencido homens perigosos, crises econômicas, golpes financeiros, escândalos públicos. Nada, absolutamente nada, o tinha preparado para aquele momento. Pela primeira vez, estava diante de um inimigo invisível e incontrolável, a morte. Os corredores do hospital, silenciosos e brancos, pareciam zombar dele. Cada passo que dava ecoava sua impotência. Tentou comprar tempo, tentou comprar esperança, tentou comprar soluções. Nada funcionava. E a pior sensação era essa, a de que mesmo com tudo que possuía, era um homem comum diante da tragédia. A equipe médica se revezava, fazendo de tudo para manter o menino vivo. Mas os olhares trocados entre os profissionais denunciavam. Eles estavam apenas ganhando tempo. A ciência, tão confiável até então, havia atingido seu limite, e Arthur não sabia mais a quem recorrer. Na sala de espera VIP, sozinho, ele encarava o vazio.
Aquela era a dor de todos os pais, mas em um corpo acostumado ao controle absoluto. Ele sempre teve todas as respostas, todos os recursos. Mas agora, tudo o que tinha era um relógio marcando os minutos que lhe restavam com seu filho. Do lado de fora, a poucos metros do hospital de luxo, havia uma criança escondida atrás de um container. Ela observava tudo através de uma janela esquecida, uma daquelas que ninguém limpa há anos. A garotinha, de roupas rasgadas e pés descalços, parecia invisível para o mundo. Mas seus olhos viam tudo. Era Flora. Ninguém sabia seu nome verdadeiro. Para os moradores do bairro, ela era apenas a menina da praça, que vivia sozinha, nunca pedia nada e falava pouco. Mas naquela noite, ela estava ali por um motivo. Observava aquele hospital há dias. E naquela madrugada, algo a fez se aproximar mais do que nunca. Enquanto Arthur chorava, Flora o encarava com uma calma estranha. Havia algo naquela criança que incomodava. Seus olhos eram intensos, como se carregassem uma sabedoria antiga. Ela não era apenas uma mendiga. Ela estava ali por um propósito e estava prestes a revelá-lo. Foi no momento em que Arthur saiu para respirar que tudo aconteceu. Ele caminhou até a entrada lateral, com as mãos trêmulas, tentando conter o desespero. E então, ela surgiu das sombras, pequena, suja, mas com uma expressão firme. Parou diante dele e disse sem pestanejar: "Tio, eu sei como salvar seu filho." Arthur demorou a processar. Olhou ao redor, achando que fosse uma alucinação. Mas ela repetiu: "Eu sei o que ele tem e sei como fazer parar." Aquilo atingiu Arthur como um raio. Por um instante, o milionário viu algo naquele olhar que nunca tinha visto em ninguém. Verdade crua. Sem explicações, sem rodeios, ele não sabia quem ela era. Não fazia sentido. Mas havia algo naquele momento que parecia maior do que ele, maior que a lógica. Era como se o destino tivesse cruzado caminhos que jamais deveriam se encontrar. Um homem com tudo e uma menina com nada, unidos por uma única coisa: a chance de salvar uma vida. Por alguns segundos, tudo ao redor de Arthur parou. O som do tráfego distante desapareceu. A dor que pulsava em seu peito deu lugar à perplexidade. As palavras daquela menina ecoavam como um segredo antigo sussurrado ao vento. "Tio, eu sei como salvar seu filho." Não foi uma súplica, nem uma frase infantil. Foi uma afirmação carregada de uma certeza inexplicável. Arthur tentou reagir racionalmente. Quem era aquela menina? Como ela sabia algo sobre seu filho? Mas dentro dele, uma faísca de esperança acendeu. Era ilógico, absurdo até, mas havia algo naquela frase que perfurava a camada de dor e tocava diretamente o seu instinto de pai. Pela primeira vez em dias, uma voz oferecia mais do que consolo. Oferecia uma resposta. A menina mantinha os olhos fixos nele. Não piscava, não recuava. Seu olhar era antigo, maduro, como se pertencesse a alguém que já tinha visto coisas demais para sua idade. "Eu vi o que está acontecendo com ele. É a mesma coisa que matou a minha irmã. Mas eu sei como impedir." Arthur sentiu a resistência dentro dele ruir. Naquele momento, ele não via mais uma criança suja da rua. Via um fio de luz no fim de um túnel escuro e sem saída. Mesmo sem entender, ele sussurrou: "Me diga, o que você sabe?" Mesmo diante da esperança, o instinto de proteção e racionalidade de Arthur ainda falava alto. Como confiar em uma criança de rua? O que ela poderia saber que médicos renomados não sabiam? Ele era um homem de negócios, treinado para não cair em promessas vazias. Parte dele queria virar as costas, pensar que tudo era fruto do desespero, mas havia algo ali que o impedia. A menina não pedia dinheiro, não oferecia simpatia. Ela apenas afirmava. Seu rosto não tremia, não implorava.
Era como se ela carregasse uma missão, e isso o confundia ainda mais. Arthur começou a questioná-la. Quem te mandou? Você está com alguém? Isso é algum tipo de armadilha? Flora respondeu com serenidade. Ninguém me mandou. Eu só vim porque ouvi ele chamar. Arthur ficou imóvel. O quê? Ela apontou para cima, na direção da janela do quarto de Léo. Ele me chamou e eu vim. Foi como levar um soco no estômago. Arthur não sabia se estava lidando com uma vidente, uma criança com distúrbios mentais ou algo completamente fora da realidade. Mas naquele momento, ele entendeu. Não era ele quem tinha o controle. Talvez nunca tivesse. E se havia um fio de esperança ali, ele precisava se agarrar a ele. Arthur fixou os olhos nela. Queria encontrar alguma brecha, alguma pista de mentira ou delírio, mas tudo o que viu foi firmeza. Aqueles olhos, grandes e escuros, não vacilavam. Não eram os olhos de alguém treinado para manipular. Eram os olhos de quem tinha visto o impossível e sobreviveu para contar. Havia também uma tristeza silenciosa ali, algo que pesava mais do que qualquer palavra. Ela não sorria, não demonstrava emoção, além daquela serenidade perturbadora, e isso, de alguma forma, tornava sua presença ainda mais impactante. Arthur se lembrou da última vez que viu um olhar assim, nos olhos de sua esposa antes de morrer. Ele sentiu a garganta fechar. A dor que carregava agora se misturava com algo novo. Curiosidade. Quem era essa garota? Por que ela parecia saber tanto? E por que, em algum lugar dentro dele, ele sentia que ela estava dizendo a verdade? Naquele instante, ele fez o que jurou nunca fazer. Abaixou-se até a altura dela e perguntou com a voz embargada: Você pode me mostrar o que fazer? Enquanto a levava discretamente para dentro do hospital por uma entrada lateral, Arthur se perguntava: quem era essa menina? Pediu que ela contasse sua história. Flora respondeu com poucas palavras, mas cada frase era carregada de dor. Contou que vivia nas ruas desde os 5 anos, quando sua mãe desapareceu misteriosamente. Nunca soube se foi sequestrada, morta ou se fugiu. Contou que sobreviveu sendo invisível. Nunca pedia, nunca roubava, apenas ouvia e observava. Tinha algo diferente nela, algo que fazia os outros a evitarem, mas também a respeitarem. Dizem que eu trago coisa ruim, ela disse, mas só porque eu vejo coisa que os outros fingem que não existe. Arthur ouvia sem interromper. A história dela era tão absurda quanto fascinante, e à medida que andavam, ele percebia que havia muito mais naquela criança do que parecia. Ela carregava um tipo de conhecimento que não se aprende em escola, nem se ouve na televisão. Era algo antigo, transmitido por dor e sobrevivência. Ao chegarem ao elevador, Flora segurou sua mão. Você vai ver coisas que não entende, mas precisa confiar, ou tudo acaba. E naquele gesto simples, Arthur percebeu que já estava envolvido demais para voltar atrás. Dentro de uma sala reservada, enquanto os médicos discutiam os próximos passos clínicos, Flora contou mais. Contou que havia sido criada, depois do sumiço da mãe, por uma mulher chamada Idalina, uma curandeira que vivia nos becos esquecidos da cidade. Uma mulher que muitos chamavam de bruxa, mas que outros procuravam às escondidas quando a medicina falhava. Idalina havia ensinado a Flora tudo sobre sinais do corpo, da alma e do mundo invisível. Mostrou como sentir a dor dos outros sem tocá-los, como ouvir o que está além do que é dito, como interpretar sonhos que não eram dela. Ela disse que eu seria procurada um dia por alguém muito triste, e que esse alguém teria um filho, preso entre 2 mundos. Arthur ficou sem palavras. Aquilo era absurdo demais. Mas, ao mesmo tempo, tudo se encaixava com um tipo de lógica antiga, quase mitológica. Flora disse que seu dom vinha com um preço, e que aquele momento era o início da cobrança. O empresário não sabia se acreditava nela ou se apenas queria desesperadamente acreditar.
Mas quando ela tirou do bolso um pequeno pano de cor desbotada e disse: "Aqui está a primeira chave", Arthur sentiu um arrepio. Porque pela primeira vez ele teve certeza de que aquilo tudo não era só fé, era real. E Dalila não era uma figura comum. Segundo Flora, ela vivia em uma construção abandonada, cercada por velas, ervas penduradas e símbolos desenhados nas paredes com carvão. Durante anos, a mulher foi considerada louca pelos vizinhos, mas os poucos que a conheciam sabiam que ela carregava um poder que assustava. Ela dizia que a cidade estava doente, não de corpo, mas de alma. Flora cresceu ouvindo palavras estranhas, aprendendo a ler coisas que ninguém mais via. E Dalila dizia que o mundo visível era apenas uma pequena parte da realidade, e que a verdadeira batalha acontecia no invisível. Ela ensinou a garota a sentir os sinais que vinham com o vento, as cores da dor humana, e a se proteger do que não podia ser visto, mas era mortal. Ela me dizia que eu tinha olhos antigos, contou Flora a Arthur, que eu via o que outras crianças esquecem ao nascer. O empresário, incrédulo, ouvia em silêncio. Cada frase desafiava sua lógica, mas também atiçava um medo primitivo dentro dele. O medo de que tudo aquilo fosse verdade, e havia algo ainda mais perturbador. E Dalila havia preparado Flora para aquele exato momento. Um homem de dor virá até você, e com ele a escolha entre luz e escuridão. Agora, sentada à frente de Arthur, Flora parecia cumprir a profecia, e isso o assustava mais do que qualquer diagnóstico médico. Na sala silenciosa do hospital, Flora abriu uma pequena sacola feita à mão. De dentro, tirou frascos de vidro com líquidos amarelados, um pequeno saquinho com ervas secas e o pano que carregava desde que chegou. Arthur observava tudo, tentando entender se aquilo era um ritual, uma farsa ou uma ciência que ele nunca conheceu. Ela explicou que aquilo não era cura, como os médicos conheciam. Era reconexão. O corpo do seu filho foi desligado de dentro para fora. A alma dele está tentando voltar, mas algo a impede. Arthur sentiu a espinha gelar. Ela falava com uma certeza desconcertante. Essas ervas não vão curar o corpo dele, vão abrir a passagem para a alma voltar. Ele quis questionar, mas não tinha forças. Era como estar diante de uma lógica paralela, onde as regras da ciência eram apenas parte da equação. Flora pediu para que ele não dissesse nada ao hospital. Eles não entenderiam. Só confie. Ela começou a preparar a mistura com movimentos precisos, quase ritualísticos. Isso tem que ser feito antes das 3 da manhã. Se passar desse horário, ele não volta mais. Arthur olhou o relógio. Eram 2h12. O tempo estava contra eles. E agora, tudo dependia daquela menina. Antes de entrar no quarto da UTI, Flora parou na porta e olhou para Arthur com uma seriedade que nenhum adulto jamais demonstrou. Eu vou tentar, mas só vai funcionar se você acreditar. Se tiver medo, dúvida ou tentar interromper, tudo se perde. Você precisa confiar em mim como se fosse sua última chance. Arthur hesitou por um momento. A ideia de permitir que uma criança desconhecida, sem nenhuma formação médica, entrasse no quarto de seu filho em estado crítico era loucura. Mas o que ele tinha a perder? A medicina havia desistido. A ciência havia falhado. E a única coisa que restava diante dele era essa pequena figura frágil, mas estranhamente poderosa. Ele respirou fundo, olhou nos olhos dela e disse: "Você tem minha confiança." E naquele instante, algo mudou no ar. A atmosfera ao redor deles pareceu pesar, como se o próprio hospital tivesse prendido a respiração. Flora assentiu com a cabeça, como se esperasse por aquele momento há muito tempo. Ela entrou no quarto com passos leves, enquanto Arthur permanecia do lado de fora, observando pela janela de vidro. Cada movimento dela parecia coreografado.
Não havia hesitação, apenas certeza. Arthur se afastou do vidro, sentindo o coração acelerar. O peso de sua escolha o atingia com força. Ele, um homem que sempre agiu com base em fatos, dados e estatísticas, agora havia entregue o destino do filho a uma menina de rua. A razão gritava que era insano, mas o desespero já havia gritado mais alto. Dentro do quarto, Flora se aproximou de Léo. Tocou levemente sua testa com os dedos sujos e frios. Depois, colocou o pano sobre o peito do garoto e começou a entoar palavras em uma língua que Arthur nunca tinha ouvido. Não era latim, nem nenhuma língua conhecida. Era algo primal, algo que soava como um chamado. Arthur não conseguia mais assistir. Ajoelhou-se no chão do corredor, cobriu o rosto e implorou, em silêncio por um milagre. Em sua mente, flashes da infância de Léo surgiam. Os primeiros passos, o sorriso banguela, o dia em que disse papai pela primeira vez. Ele não podia perdê-lo. Não assim. Não agora. Naquele momento, pela primeira vez, Arthur orou. Não para um Deus específico, mas para qualquer força que estivesse ouvindo, para qualquer presença que pudesse interceder, e de alguma forma ele sabia. A resposta já estava dentro daquele quarto. Flora, agora completamente focada, fechou os olhos e começou a respirar fundo. Colocou as mãos sobre o peito do menino, ainda coberto pelo pano envelhecido, e murmurou em tom crescente. A sala, antes apenas fria, parecia agora tomada por uma vibração diferente. Os monitores começaram a oscilar, não em alarme, mas em leve agitação. O silêncio se tornou denso. As enfermeiras na estação noturna perceberam a movimentação incomum, mas antes que pudessem interferir, Arthur entrou na frente. Está tudo sob controle, por favor, não entrem. Sua voz era firme, quase ameaçadora. E por algum motivo, elas obedeceram. Dentro da sala, Flora continuava. Começou a espalhar parte do pó do pequeno saco ao redor da cama. O cheiro das ervas invadiu o quarto, misturado com o cheiro antisséptico do hospital. Era um contraste brutal entre o mundo moderno e algo ancestral, quase tribal. E então aconteceu algo que ninguém esperava. A máquina cardíaca deu um pico, um batimento forte, depois outro, depois silêncio. Mas não era o fim. Era o momento em que tudo começaria a mudar. Flora abriu o pano com delicadeza, como se manuseasse uma relíquia sagrada. Dentro havia um pequeno objeto redondo e irregular, de coloração acinzentada e textura orgânica. Parecia uma pedra, mas exalava um leve calor, quase imperceptível. Ela colocou o objeto sobre o centro do peito de Léo e sussurrou: "Ele vai lembrar." Arthur, do lado de fora, apertava os punhos. Queria intervir, perguntar o que ela estava fazendo, mas sentia que, se interrompesse aquele momento, algo se perderia para sempre. Sua racionalidade implorava por explicações, mas o instinto de pai o mantinha paralisado, apenas observando. Flora fechou os olhos novamente e encostou a testa na do menino. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Os monitores estabilizaram, o ar pareceu pesar. E então ela sussurrou algo diretamente no ouvido dele. "Você ainda não terminou o que veio fazer aqui." Léo não se mexeu, mas uma única lágrima escorreu de seu olho esquerdo. Arthur viu e caiu de joelhos no chão, com o peito explodindo de emoção. Aquilo era impossível, e mesmo assim estava acontecendo diante dos seus olhos. Os monitores começaram a apitar, mas não com o som agudo do colapso. Era o som do retorno. Batimentos mais firmes, respiração mais regular, pressão estabilizando. Os enfermeiros do outro lado da estação correram para ver o que estava acontecendo. Os olhos deles não conseguiam acreditar no que viam nos gráficos. Dr. Haroldo, o cardiologista-chefe, apareceu em segundos. "O que aconteceu aqui?"
Ele estava com quadro de falência orgânica, gritou, olhando para os dados na tela. Entrou no quarto e viu apenas Arthur parado e uma criança desconhecida saindo calmamente pela porta oposta. Quem é ela? Arthur não respondeu. Nem conseguiria, mesmo se tentasse. Seus olhos estavam grudados no filho, que agora tinha um leve rubor nas bochechas. Algo dentro dele voltava à vida. Algo que os médicos não conseguiam explicar. E a presença de Flora, como um fantasma silencioso, já desaparecia pelos corredores. Os médicos estavam em choque. O que era uma tragédia inevitável havia se tornado um enigma. Nenhum deles conseguia explicar o que estava vendo. Mas uma coisa era certa. Algo fora do comum havia acontecido naquela UTI. Com a equipe médica tentando entender o inexplicável, os monitores continuavam registrando melhoras sutis, mas consistentes. Léo respirava por conta própria, mesmo o que levemente. A oxigenação aumentava, a febre cedia, era como se o corpo estivesse encontrando forças que não possuía horas antes. Arthur, ainda sem conseguir se mover, chorava em silêncio. Cada bip das máquinas era como um sussurro de esperança. Ele não precisava entender como, só precisava aceitar que algo extraordinário estava acontecendo. O impossível agora era real. Dr. Haroldo, ainda tentando manter a postura profissional, chamou um especialista em doenças raras, outro em neurologia, mas todos apenas repetiam: nunca vimos isso antes. E quanto mais tentavam encontrar lógica, mais a situação desafiava tudo o que conheciam. Arthur finalmente conseguiu dizer com a voz embargada: foi ela, a menina. Mas ninguém o ouviu de verdade, porque para todos ali era mais fácil acreditar em um erro médico do que em um milagre. Enquanto os médicos seguiam incrédulos, Arthur correu para encontrar Flora. Mas ela havia sumido, desaparecido pelos corredores como se nunca tivesse estado lá. Ele encontrou apenas o pano deixado sobre uma cadeira. Dentro ainda havia resquícios do pó que ela usou no ritual. Determinando a descobrir a verdade, Arthur mandou analisar o conteúdo em um laboratório particular. O resultado o deixou sem palavras. Nenhuma substância química conhecida. Nenhuma planta catalogada. Era um composto completamente fora das referências científicas atuais. Desesperado por respostas, Arthur foi atrás de um velho conhecido de sua esposa, um historiador de culturas indígenas. E foi ele quem trouxe o nome: pó de restauração. Uma antiga substância citada em manuscritos ocultos, usada por curandeiros para reconectar almas perdidas ao corpo. Segundo a lenda, só podia ser usado por alguém marcado pela dor e preparado desde o nascimento. Arthur soube naquele instante. Flora era essa pessoa. E a ciência jamais entenderia o que ela tinha feito, porque aquilo não era deste mundo. 3 dias após o ritual, Léo abriu os olhos. Lentamente, mas com consciência. Seus lábios se mexeram e a primeira palavra que saiu foi: papai. Arthur desabou. O hospital inteiro parou. Os médicos, sem entender, apenas registraram: recuperação espontânea extraordinária. Léo parecia lembrar de algo, mas não conseguia explicar. Apenas dizia que sonhou com uma menina com luz nas mãos. Disse que ela o segurou forte e falou: ainda não é sua hora. Arthur sabia quem era e sabia que aquele momento era maior do que tudo que já viveu. A recuperação foi rápida, como se o corpo tivesse aguardado apenas o comando da alma para voltar à vida. Os exames mostravam melhora completa, e os médicos, mesmo sem entender, assinaram a alta com lágrimas nos olhos. Esse menino é um milagre vivo, diziam. Arthur saiu do hospital com o filho nos braços, mas com um novo objetivo: encontrar Flora, a menina que mudou tudo, que trouxe a vida de volta e que desapareceu como se nunca tivesse existido.
Reuniões extraordinárias foram convocadas. O caso de Léo virou centro de debate nos corredores da medicina. Os relatórios clínicos mostravam uma recuperação impossível. O menino, que deveria estar em falência múltipla de órgãos, agora apresentava funções perfeitas, como se nunca tivesse adoecido. Doutores renomados começaram a se reunir, cruzar dados, revisar os exames antes e depois do acontecimento. Chegaram a cogitar erro de diagnóstico, algo que enfureceu o Dr. Haroldo. Nós o víamos morrer diante de nós. Não há erro, apenas algo que não compreendemos. As especulações cresceram. Uma comissão tentou vincular o evento a alguma reação autoimune rara ou a um surto alucinatório coletivo, mas tudo era forçado. A explicação escapava dos manuais médicos, e isso os deixava desconfortáveis. Afinal, a medicina não lida bem com o inexplicável. Arthur não quis participar dessas reuniões. Ele sabia o que tinha visto. E sabia que os olhos dos médicos, por mais bem-intencionados, não estavam prontos para enxergar o que aconteceu naquela noite. A verdade estava em outro lugar, e ele precisava encontrá-la. Flora desapareceu como uma sombra ao amanhecer. Nenhum registro de entrada no hospital. Nenhuma câmera captou sua imagem. Arthur mandou revisar todas as gravações, buscar na segurança, conversar com os funcionários. Era como se ela nunca tivesse estado lá. Ele, então, começou a procurar pelas ruas. Foi à praça onde disseram que ela costumava dormir. Conversou com outros moradores de rua, entregou fotos desenhadas por artistas, ofereceu recompensas generosas. Mas ninguém sabia. Ou se sabiam, não queriam dizer. Alguns mendigos mais velhos apenas murmuravam. Ela aparece para quem precisa. Depois some. Como um aviso, como um sinal. Aquilo arrepiava a Arthur, porque no fundo ele começava a aceitar que Flora talvez não fosse apenas uma menina. A busca virou obsessão. Ele contratou detetives particulares, visitou comunidades isoladas e até recorreu a líderes espirituais, mas tudo levava ao vazio. E quanto mais procurava, mais tinha a sensação de que ela só seria encontrada quando quisesse ser. Arthur, mesmo com o filho saudável em casa, não conseguiu voltar à vida normal. Algo nele havia mudado. Aquela experiência havia rompido a bolha de lógica em que sempre viveu. E agora ele precisava entender, não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu com ele. Ele deixou os negócios de lado. Passava os dias nos becos da cidade, conversando com moradores de rua, frequentando feiras esotéricas, consultando arquivos de cultos antigos. Quanto mais descia naquele mundo oculto, mais percebia que existia uma teia invisível conectando tudo. Durante uma noite chuvosa, encontrou uma senhora cega vendendo ervas numa viela esquecida. Ao mostrar o pano deixado por Flora, ela sorriu. "Você viu a filha do véu?", disse. "Poucos têm essa chance." Arthur perguntou quem ela era, de onde vinha e como poderia encontrá-la. A mulher apenas respondeu: "Ela virá de novo." Quando a cidade sangrar, Arthur voltou para casa em silêncio. Começava a entender que certas verdades não podem ser forçadas, só podem ser aceitas. Mas isso não diminuía sua vontade de reencontrá-la. Não para pedir mais nada, mas para agradecer. Meses depois, uma pista o levou até um povoado distante, onde supostamente vivia uma mulher com poderes curativos. Ao chegar, encontrou uma senhora magra, de olhos intensos e cabelos brancos. Era Idalina. A mulher que havia criado Flora, Tuntuidalina, o recebeu como se já o esperasse. "Demorou mais do que achei, Arthur." Ele se surpreendeu. "Como sabe meu nome?" Ela apenas sorriu, porque ela me contou tudo antes de ir. Arthur sentou, sem forças. Sentia que ali, finalmente, ouviria a verdade. Idalina explicou que Flora havia nascido com um dom raro. Desde bebê, sentia dores que não eram suas. Sonhava com pessoas que não conhecia. Acreditavam que era uma maldição.
até que Idalina viu o sinal em suas mãos. Ela foi marcada, e por isso, tudo que toca, ou cura, ou destrói. Arthur ouviu sem interromper. Tudo soava inacreditável, mas dentro dele, algo se acalmava. Idalina disse que a missão de Flora era momentânea, que ela surgia quando o equilíbrio era rompido e desaparecia ao cumprir seu papel. Você foi escolhido, mas não por ela, pela dor. Idalina então revelou algo que Arthur jamais esqueceria. Ela não nasceu neste tempo. Arthur arregalou os olhos. Como assim? A velha curandeira explicou que Flora era uma viajante velada, um espírito antigo que toma forma humana apenas quando o ciclo da vida é ameaçado por forças que a ciência não vê. Contou que ao longo da história ela havia aparecido em diferentes épocas, sempre como uma criança pobre, invisível, frágil, mas com poder suficiente para tocar a alma daqueles que estavam no limite entre o fim e a transformação. Ela não é apenas uma menina, é um lembrete. Arthur mal conseguia respirar. A vida inteira desacreditando de tudo isso, e agora vivia dentro de uma lenda. Idalina, com olhar firme, concluiu: Você viu o que ninguém mais vê, e agora você carrega essa verdade. O que fará com ela? Naquele momento, Arthur entendeu. Seu papel não era mais buscar respostas, era transmitir o que viveu e manter a história viva, mesmo que ninguém acreditasse. Porque ele sabia, porque ele viu, porque ela esteve ali. Após ouvir tudo de Idalina, Arthur não teve mais dúvidas. Flora não era uma criança comum, nem mesmo uma humana comum. Ela era a manifestação de algo ancestral, uma força que cruzava os séculos em busca de equilíbrio, algo que surgia apenas quando a dor se tornava grande demais para ser ignorada. Idalina contou histórias antigas, de tempos em que povos inteiros eram salvos por figuras semelhantes. Sempre meninas, sempre vindas do nada, sempre sumindo após a cura. Eram chamadas de as escolhidas do véu. Ninguém sabia de onde vinham, nem para onde iam, apenas sabiam que existiam e que deixavam marcas impossíveis de apagar. Arthur olhava para as chamas da lareira acesa e se perguntava: por que ele? Por que seu filho? Mas Idalina respondeu antes mesmo que ele falasse: porque você precisava perder tudo para ver o que realmente importa. E o seu filho precisava lembrar. Aquela noite foi o fim de sua busca por Flora, mas o começo de algo maior. A aceitação de que nem tudo precisa ser entendido para ser real, e que algumas verdades são reveladas apenas para quem tem coragem de enxergar com os olhos da alma. De volta à cidade, Arthur não conseguiu voltar à antiga vida. Seu império empresarial continuava lucrando, mas ele já não se interessava por números, ações ou conselhos de administração. Havia algo maior que o chamava, algo que vinha do coração. Foi assim que nasceu a Fundação Flora, dedicada a crianças em situação de rua. Ele investiu milhões em abrigos, clínicas, educação e, principalmente, em olhar com humanidade para os invisíveis. A história de Flora passou a ser contada não como uma lenda, mas como um símbolo. Ela virou uma espécie de protetora das crianças esquecidas. A fundação cresceu, alcançou outras cidades, outros países. E por onde passava, a história de uma menina que salvou uma vida, apenas com sua presença tocava pessoas. Muitos choravam ao ouvir. Muitos se perguntavam se ela realmente existiu. Arthur não respondia, apenas sorria. E no fundo, ele sabia. Aquilo não era sobre fé, religião ou caridade, era sobre despertar. E talvez, cada vez que uma criança fosse acolhida, Flora estivesse ali, sorrindo entre as sombras. Anos se passaram. Léo cresceu saudável, forte e com uma sensibilidade rara para sua idade. Às vezes, acordava à noite dizendo ter sonhado com uma menina de olhos brilhantes. Dizia que ela segurava sua mão e dizia que o mundo ainda precisava dele.
Arthur ouvia em silêncio, com o coração apertado. Ele sabia exatamente de quem o filho falava. Certa noite, a equipe da fundação recebeu um pedido de socorro. Uma criança de 9 anos estava em coma profundo, com sintomas semelhantes aos que Léo tivera anos atrás. Nenhum hospital conseguia explicar. E os pais, pobres e desesperados, não sabiam a quem recorrer. Arthur foi pessoalmente ao hospital. Ao ver o menino inconsciente, algo dentro dele se reativou. Era como reviver o passado. Sabia que aquele era mais do que um caso clínico. Era um chamado, e em seu íntimo uma certeza crescia. Ela voltaria. Naquela mesma noite, enquanto observava pela janela da UTI, Arthur viu algo. Uma silhueta pequena, encostada no muro do hospital, com um pano nas mãos. O coração dele quase parou. Era ela, ou alguém. E como ela. A figura se aproximou, lentamente. Não tinha pressa, como se o tempo estivesse suspenso em torno dela. Arthur desceu correndo, atravessando corredores como um homem que volta para casa após uma guerra. E quando chegou à porta, ela estava lá. Menor, talvez mais jovem, mas com os mesmos olhos. Ela o encarou e disse, como se tivessem se visto ontem: "Tio, eu sei como salvar seu filho." Mas agora ela se referia a outro, e naquele instante Arthur entendeu. O ciclo continuava. A dor sempre voltaria, mas também voltaria a esperança. A menina carregava o mesmo pano, os mesmos olhos firmes e aquele mesmo ar de quem está aqui, por um motivo maior. Arthur caiu de joelhos, não por desespero, mas por reverência. Sabia que estava diante de algo sagrado, algo que ultrapassava gerações. Ela apenas sorriu e entrou no hospital, como quem segue um caminho já traçado há séculos. A frase, repetida com exatidão, ecoou como uma profecia renovada. Era o mesmo tom, a mesma calma. Mas agora, Arthur não reagiu com choque, reagiu com fé. Uma fé construída não em livros ou igrejas, mas nas ruas, nas dores, nos becos onde o milagre escolhe se manifestar. A nova criança seria salva. Arthur sabia. O ciclo se repetiria, mas não como antes. Agora ele estava preparado. E seu papel era outro. Ser guardião da verdade, contar a história para quem precisa acreditar, manter viva a lembrança daquela que aparece quando tudo parece perdido. A voz dela ainda soava em sua mente, não apenas como memória, mas como missão. E Arthur, agora velho, carregava consigo a certeza de que Flora não era apenas uma criança. Era um lembrete, um sopro de luz no meio da escuridão, a ponte entre o invisível e o real. E enquanto houver, Dorella voltará. E se eu te dissesse que há coisas neste mundo que nunca caberão em fórmulas, manuais ou diagnósticos, coisas que surgem quando a ciência falha, quando a fé se cala e quando a dor grita tão alto que o universo precisa responder? Essa história não é apenas sobre uma menina. É sobre ver além, sobre acreditar quando ninguém mais acredita, sobre não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Agora me diga, você já viu algo que não consegue explicar? Já sentiu que alguém apareceu na sua vida por um motivo que vai além do acaso? Compartilhe essa história com alguém que você acredita que precisa ouvir isso hoje. Talvez você seja o elo entre a dor e a cura de alguém. Se inscreva no canal, porque histórias assim ainda serão contadas. E acredite, a próxima pode ser a sua. Deixe seu comentário. Você acredita que o impossível pode acontecer quando menos se espera?